esse tipo de iniciativa acontecendo aqui, porque isso é DNA do Cubo, né? A gente quer criar conexões, a gente quer disseminar conhecimento para ajudar as empresas que estão aqui poderem fazer as coisas de maneira mais rápida. Vamos, será que consegue pôr o meu ali? E muito cedo eu comecei a trabalhar a brincar com computação, logo cedo, lá com 8, 9 anos de idade, eu comecei a programar computadores, virei um nerd de carteirinha, passei a adolescência inteira trabalhando, brincando com isso. Fui para a Unicamp fazer engenharia da computação em 93, e aí é interessante entender o seguinte, em 93 estava nascendo a web. O primeiro browser aparece aqui em 93, a hora que eu cheguei lá, eu lembro de estar os professores mostrando aquilo ali pra gente, eu falei, poxa, esse negócio vai mudar o mundo, e aquilo teve um impacto grande na minha carreira, que eu passei a trabalhar com a internet. Naquela época, a internet já existia, mas com web propriamente dita, e eu fiquei passando minha vida acadêmica inteira fazendo a pesquisa na área de supercomputação e computação de alto desempenho. Isso acabou me levando para o Vale do Silício pela primeira vez. Logo que eu me formei em 97, eu fui para lá, fui para Mountain View, fiquei lá alguns meses, atrás de fabricante de supercomputador. E o que é legal agora, fazendo a conexão, né, na volta eu fundei minha primeira startup, acabei fundando outras empresas, virei investidor de fundo, foi o que eu fiquei fazendo nos últimos 14 anos aí como sócio lá na Redpoint. E eu tomei uma decisão agora com a família, daqui 27 dias a gente está mudando de volta para o Vale do Silício, porque eu acho que é o lugar para estar agora para entender essa coisa toda que está acontecendo. Então, mudança interessante de vida aí, bem conectada com o tema que a gente está falando aí. Todos os updates é brincadeira, não vou falar disso aqui. E eu falei assim, pô, vou usar essa oportunidade para falar do quê? Vamos tentar se situar um pouco aonde a gente está nessa história toda que está acontecendo com essa revolução que está chegando aí de inteligência artificial, né? As histórias estão o tempo inteiro e vai ser assim daqui para frente, vai ser assim por um bom tempo. Muita mudança, muita coisa nova, muita empresa nascendo, um montão de empresa morrendo. Metade das coisas que a gente está vendo aqui, eu aposto com vocês que daqui 2, 3 anos elas não vão estar aí. Mas o que é interessante a gente ter em mente, né, nesse contexto? Assim? Então, acho que uma coisa legal é a gente entender, olhar para trás um pouco, antes da gente olhar para frente. Vamos entender o que aconteceu nos últimos anos. Aí. Computação não é um negócio muito antigo. Mais ou menos por volta da década de 40 a gente começa a falar de computação e logo em seguida a gente começa a falar de inteligência artificial. Nesse gráfico aqui, a gente tem o tempo aqui embaixo, né, de maneira linear, e aqui o custo de treinamento em operações de ponto flutuante, né, operações matemáticas, uma multiplicação de números, necessária para treinar o modelo mais ou menos estado da arte num determinado ponto do tempo aqui, dos modelos de inteligência artificial que a gente está olhando. Então vamos tentar entender um pouco o que aconteceu. Primeira implementação real de uma escala um pouquinho maior da teoria lá da ideia dos perceptrons, né, que foi quando os caras começaram a criar as primeiras redes neurais, foi esse Mark I aqui. Foi usado para treinar os modelos deles por volta de 1 milhão de instruções de ponto flutuante. E aqui você está vendo o cara com uma máquina digital rudimentar, uma letra C aqui, usando essa máquina inteira que está atrás dele para tentar fazer reconhecimento óptico de caracteres. 30 anos para frente, a gente vê a popularização do algoritmo ainda usado até hoje para fazer a maior parte do treinamento dos modelos que a gente usa, que é o modelo de backpropagation. De lá para cá, a gente viu um crescimento aí de mais ou menos 1000 vezes no tamanho dos modelos em mais ou menos 30 anos. 30 anos para frente, a gente chega aqui mais ou menos no paper que marcou essa história nova toda que a gente está vivendo agora, que é a proliferação aí de inteligência artificial generativa. Aparece o paper Attention Unit, que tem uma grande inovação aqui, que é a possibilidade de você trabalhar com modelos muito maiores usando processamento paralelo. Volta lá nos meus primeiros dias lá de trabalhando com supercomputação, que basicamente era processamento paralelo, só que com uma diferença interessante. Nos 30 anos aqui a gente cresceu os modelos em mais ou menos 1000 vezes, aqui a gente cresceu os modelos em mais ou menos 1 trilhão de vezes. Tem uma aceleração importante acontecendo aqui. Na primeira fase dessa etapa, as coisas estão andando mais ou menos junto com aquela famosa lei de Moore, né? 2 vezes a capacidade computacional a cada 2 anos. O que a gente está vendo agora é 4 vezes mais rápido que isso.
mais ou menos 2 vezes a capacidade computacional a cada 6 meses. Só quer dizer que num ano, 2 vezes 2, 4. Então a gente está crescendo muito mais rápido. E não tem muita cara de que isso vai mudar pelos próximos anos. Isso vai mudar muito as coisas que a gente vai ver. GPT-3, GPT-4, a gente já está falando da coisa de 10 jotaflops de capacidade de processamento. Ou seja, daqui para lá, a gente está saindo de zeta para iota, mais 10 mil vezes a capacidade que a gente tinha. Isso aconteceu em pouquíssimo tempo. Tem gente falando que a gente está crescendo uma ordem de grandeza, meia ordem de grandeza a cada ano. Quer dizer que 5 vezes a capacidade computacional a cada ano é mais ou menos o que está acontecendo no treinamento desses modelos. Então, tudo que a gente viu aí, essa história toda, desde que veio o GPT-3 para a rua, que o produto ficou público, que todo mundo pôde pôr a mão, né? Não só o pessoal que era pesquisador, etc., pôs a mão no ChatGPT, está acontecendo nesse pequeno espaço de tempo aqui. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E uma coisa muito interessante aconteceu nos últimos anos, se a gente pensar do ponto de vista de capacidade para resolver problemas reais desses modelos. Nesse gráfico aqui, a gente tem algumas tarefas, né, que seres humanos normalmente fazem, usando métodos padronizados para testar isso, como compreensão de leitura, reconhecimento de imagem, entendimento de linguagem. E tudo que está aqui na parte verde, de 98 até mais ou menos 2010, esses modelos eram piores do que a média dos humanos fazendo as mesmas tarefas. Aqui no pedaço de cima, os modelos já são melhores do que a média dos humanos fazendo as mesmas tarefas em testes padronizados. Qual que é o impacto disso para a gente? É que tem uma infinidade de categorias de problemas que a gente não achava que dava para resolver com computação, que agora passa a ser resolvida e vai passar a ser resolvida de maneira banal daqui a pouco. Isso muda muito a maneira da gente pensar as coisas todas daqui para frente. Tá, mas e daí? Tá papo de nerd, né? Então, algumas coisas para a gente ter em mente na hora de a gente pensar isso aqui tudo. A primeira é que essa coisa toda está acontecendo em altíssima velocidade e está acelerando. Então, a gente, sabendo que é assim, a gente tem que ser muito flexível e ágil na hora de adotar e usar e trazer essas tecnologias para perto da gente. Se você é uma empresa, você está escolhendo um stack tecnológico para trabalhar com AI agora, se prepara que daqui 6 meses, 12 meses, você vai mudar o stack inteiro. Se você está escolhendo um modelo porque você acha que ele é o melhor modelo, daqui a pouco vai vir um modelo que resolve um monte de coisa que você ficou meses tentando espremer aquele modelo para resolver o problema. Os gráficos legais, a velocidade de crescimento de capacidades das GPUs, dobro do que a gente via em CPUs, crescimento do tamanho dos modelos. Aí tem uma característica muito legal. O que os pesquisadores de inteligência artificial estão descobrindo? Quanto mais se aumenta o tamanho do modelo, mais ele aprende, mais coisas ele consegue fazer. Essa foi a grande mudança do Attention IO para cá. Modelos muito maiores, a gente começou a ter resultados muito melhores do que a gente tinha antes. E a velocidade de adoção, que é uma coisa que é importante a gente entender, porque o impacto vem da adoção. Se a tecnologia está lá no centro de pesquisa, ela não muda a nossa vida. Mas a hora que minha filha veio questionar para mim que o jeito que eu resolvi um problema matemático, o ChatGPT resolveu de um jeito mais legal para ela, impacta a vida. Pela primeira vez eu fiquei puto de verdade com o ChatGPT. O ChatGPT levou mais ou menos 60 dias para chegar a 100 milhões de usuários dentro daquela tecnologia. A Apple fez um anúncio agora que ela está colocando muita coisa de IA generativa, já tinha algumas coisas de IA, especialmente imagem, etc., dentro do iOS. Mas aí vamos tentar fazer só uma conta. Teve um monte de gente criticando o que eles estão fazendo, mas vamos pensar do ponto de vista de adoção só para a gente entender um pouco. Tem 2,2 bilhões de devices rodando iOS hoje no mundo. Da última vez que a Apple fez uma atualização de iOS, 50% dos devices que poderiam ser atualizados foram atualizados em 30 dias. Vamos supor que seja só metade deles que dê para atualizar para essa versão nova. A gente está falando de talvez em 30 dias a gente vê 500 milhões de usuários adotarem uma tecnologia nova de uma hora para outra. Com isso, mais dados, mais treinamento, no outro dia o modelo está melhor. Porque você tem mais informação, você começa a fazer mais coisa com ele. Então, muito rápido o que está acontecendo por aqui. Isso vai para as áreas, todos os negócios, tudo que a gente faz hoje, algumas áreas mais, algumas áreas menos. Inteligência artificial
fazendo coisas que o humano faz não é novidade, né? A gente vem fazendo isso há bastante tempo, com outros tipos de técnicas. Automação também sempre vem acontecendo, robotização, etc. Mas agora tem uma diferença grande. A gente está saindo de automatizar trabalhos repetitivos, eventualmente trabalhos meio mecanizados, para fazer trabalho que tem um aspecto cognitivo. Isso também muda a categoria de profissões, de tarefas que a gente vai encostar. Tem várias pesquisas saindo para isso, é muito difícil de prever o que vai acontecer daqui para frente, mas o que é importante é entender que isso vai tocar a vida de todo mundo, e aí tem três recados importantes aqui. Parte das pesquisas que as pessoas têm falado, para falar qual vai ser o impacto de AI na economia, no trabalho, na força de trabalho, etc. Um caminho que eles fazem é pegar uma base de dados de ocupações, tem descrição de todas as ocupações que existem algumas bases públicas com isso. Essas bases quebram tudo que aquela determinada ocupação faz de trabalho para exercer o seu trabalho, e eles fazem um trabalho com um monte de pesquisador para taguear aquilo e falar, pô, essa tarefa em si, ela está exposta à inteligência artificial ou não. E é importante entender que está exposto não quer dizer que vai ser substituído. Muitas vezes vai ser aumentado. Então, a primeira distinção para a gente fazer aí é isso. Uma coisa que a maior parte dos estudos não tem, o estudo mais comum que tem, um estudo acho que é da Accenture, tem, ele não levou ainda a viabilidade econômica de você fazer aquela substituição, porque tem um custo. Então, vai chegar uma hora que você vai fazer um trade-off, se vale a pena substituir ou não. Tem uma pesquisa do MIT mais atualizada que leva isso um pouco em consideração. Mas se a gente pega o slide anterior, que é a velocidade que essas coisas estão todas acontecendo, é importante a gente ter isso em mente, mas saber que está mudando. Bem possivelmente as previsões daqui 6 meses, 1 ano, vão ser diferentes das que a gente tem aqui. Esse número caiu um pouco, mas a gente já está em patamares parecidos com os do pré-Covid. Essa história começa a voltar para a normalidade, começa a crescer. O que esse gráfico aqui sozinho não fala? É o quanto desse dinheiro está indo para a inteligência artificial. E cada vez mais o grosso do dinheiro, especialmente se a gente pegar uma categoria específica, ele está indo já para a inteligência artificial. Então, assim, mais dinheiro, mais desenvolvimento, mais mudança, mais velocidade, as coisas vão continuar assim por um bom tempo. Então, vale a pena ter isso em mente. Esse aqui é interessante, isso aqui é só investimento de Venture Capital. Só em 2022 e 2021 foram mais ou menos 400 bilhões de dólares investidos em inteligência artificial por corporações. Então também tem muito investimento privado acontecendo aqui. Então é muita coisa que está acontecendo. Extremamente instável. O cenário inteiro vai ser diferente daqui a pouco. Isso aqui é só uma chuva de logos aqui de um pequeno landscape de ferramentas para machine learning. Se você pegar esse mesmo gráfico daqui 2 anos, ele vai ter 10 vezes mais empresa. Um monte de nomes que a gente não conhece e um monte desses nomes aqui vão ter desaparecido. Evolução dos modelos. Se a gente fosse montar uma árvore genealógica de onde estão surgindo os modelos, em quem que eles são inspirados, muita coisa acontecendo no tempo também. E aqui 3 pesquisas, não vai dar para vocês ler, mas depois a gente compartilha a apresentação. 3 pesquisas que eu fiz semana passada no GitHub, em repositórios de código que tinham AI na discriminação. 1,3 milhões de repositórios de código. LLMs. 62, sei lá, 82 mil. E AI Agents, 4.500 repositórios. Se você for lá hoje, você pode ter certeza que surgiram milhares de novos repositórios aí, só nessas categorias. Muita gente inteligente criando coisa nova em cima disso, compartilhando. Isso, de novo, continua acelerando tudo. Então aqui se prepare para ser flexível. Tudo tá em evolução agora. De uma mega mudança, surgimento de um novo paradigma de como é que a gente interage com sistemas e devices daqui para frente. A gente viu isso acontecer algumas vezes. A gente saiu de computadores baseados em terminal lá, nem vou colocar as coisas que tinham aqui antes, porque assim, eu brinco que eu não animaria a brincar com computação aqui, com cartão perfurado e coisas desse tipo. Mas, bom, a gente saiu de terminal na década de 80 para popularização de interface gráfica nos anos 80, nos anos 90 ali com Windows, mas você já tinha interface gráfica aqui antes, né? Projeto Xerox Alto, Smalltalk, etc. Depois um novo conceito, um novo paradigma de pensamento que é web, mobile, e agora eu acho que a gente pode estar vendo uma coisa que é uma mistura de linguagem natural, não tem barreira nenhuma para a gente interagir com o device agora, visão, voz,
muitos sensores, né? A gente carrega dezenas, centenas de sensores nos devices que a gente está usando, no anel, no Apple Watch, nesse leitor aqui, no celular. Esses caras têm cada vez mais acesso a contexto de tudo que a gente está fazendo. Não ache que não vai acontecer, mas IA vai entrar dentro dos sistemas operacionais, já está acontecendo. E agentes autônomos cuidando da nossa vida nas tarefas que a gente vai realizar. Então tem uma mudança grande aqui. Tudo que a gente está vendo de IA agora ainda é rádio na televisão. É a gente fazendo com IA do mesmo jeito que a gente fazia antes. Os novos paradigmas estão para nascer. Vamos começar a experimentar. O grande recado aqui é a gente tem muita coisa para aprender e descobrir daqui para frente. A gente precisa criar os capabilities nas pessoas, nos nossos times, nas nossas empresas, para entender e pensar esse mundo, como é que ele vai ser daqui para frente. E aí a gente sabe que a hora que a gente começa a brincar, a história é interessante, né? Depois que você fica lá horas brincando com o ChatGPT, conta a história de Jesus como se fosse meu primo, meu tio, lá de bêbado no meio do churrasco, ele conta, né? Você fala, não, vamos fazer uma coisa um pouco mais séria. Você começa a brincar ali, vai fazer uma implementação de alguma coisa, usando a API do OpenAI. Aí você fala, putz, não está exatamente o que eu queria. Você começa a ter que massagear o prompt para ter alguma resposta mais decente. Depois você fala, não, agora eu quero consultar alguns dados meus aqui que estão em algum lugar, eu vou fazer um pouco de RAG. Talvez você vai querer fine-tunar um modelo. Você vai ver que tem uma curva de aprendizado interessante. Começa a aparecer alguns problemas, que a brincadeira uma hora acaba. Você vai ver que tem um monte de casos de contorno. Essa coisa que eu tenho falado, já faz mais ou menos 1 ano e pouco, eu estou me dedicando a falar com empreendedores, especialmente fora do Brasil, que estão criando soluções de inteligência artificial. Isso aqui está matando a maior parte dos projetos. É muito caso de contorno. A brincadeira é que os caras falam assim, a gente ainda está numa etapa onde 80% das coisas está muito fácil de fazer com AI. Mas os 20% que sobra estão muito difíceis ainda. Então, muito caso de contorno, deixando a vida mais difícil, os problemas de alucinação, latência, e aí a vida fica complicada de verdade. Tem muita coisa para a gente ainda resolver daqui para frente. Eu tenho certeza que vários de vocês estão tentando resolver pedaços desses problemas, tem várias empresas criando soluções para fazer isso, e daqui a pouco a gente vai começar a ver várias dessas coisas virando soluções que a gente já sabe como resolver elas. Isso sempre foi assim, com todas as outras tecnologias, em todas as outras as ondas que a gente teve. E como surfar essa onda, né? Aí eu deixo 3 recados assim. Primeiro, comece a brincar, faça muitas iterações e tente aprender de maneira mais rápida e mais inteligente. Né? Então o recado é, se seus ciclos dentro da sua empresa de iterações são ciclos longos, a notícia para você é que você vai ficar para trás. Você vai demorar para aprender. Entre você pensar em testar uma ideia e você colocar ela na rua para fazer um teste, leva semanas, meses, você pode ter certeza que tem alguém fazendo isso em dias, horas. Então você está aprendendo de maneira mais lenta do que esse cara. Se seus ciclos são menores, você está no caminho certo. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é, especialmente quem começou a tentar fazer coisas mais sofisticadas nos últimos 1, 2 anos aí, deve ter se esbarrado aqui, que é, tenta entender até onde vai a inovação da inteligência artificial, do modelo, das coisas que você está usando, que são as tecnologias que alguém vai prover, e até onde, e aonde começa a sua inovação. Por quê? Essa coisa está evoluindo de maneira muito rápida. Se você está muito para cá na linha, rapidamente, muito do que você fez vai ser legado muito rapidamente, ou o diferencial que você criou vai ser perdido, ou você vai ser atropelado por uma das plataformas. A gente vê isso também o tempo inteiro. Eu tive, num dos nossos fundos, empresa que chegou a ter 300 milhões de dólares de valuation e virou write-off porque virou um feature de um sistema que já existia. Essas coisas acontecem, sim. Então, é bom ter isso em mente. E aí a coisa que eu acho que é mais legal, que a gente esquece. Pensar o que você quer fazer, como é que você cria valor. É super importante. Eu acho que a disciplina de design de produto, ela é cada vez mais importante nesse contexto aqui. Muitas vezes a gente pensa que a tecnologia pela tecnologia. Tecnologia pela tecnologia é legal, eu adoro tecnologia. Parte dos estudos que eu estou fazendo, eu estou me forçando, já estou quase pensando em desistir. Eu peguei os principais papers, desde lá, primeiro o paper sobre Perceptron e até os papers mais recentes agora, e estou lendo todos.
estou sofrendo pra caramba com a matemática, desisti já de aprender, de estudar matemática, mas isso aí, legal, é uma questão pessoal, mas não é tecnologia pela tecnologia. A gente tem que resolver problemas reais. Então, design de produto aqui é chave. E aí, animado, né, que foi um pedaço da decisão nossa lá de falar, poxa, vamos, talvez é hora de voltar para o Vale do Silício, foi que eu acho que a gente está vivendo um momento meio único onde a AI é uma das tecnologias que vão mudar de maneira brutal o mundo daqui para frente. Vai ser bem divertido. Acho que a AI está no centro de tudo, e aí a gente vai ver que tem pesquisa já mostrando isso. Robótica anda lado a lado com a AI. Né? E aí, quando a gente fala de robótica, é tudo que você faz aqui, mas agora você fazer no mundo físico. Então, transporte, logística, medicina, vai ter muito impacto disso. Imagina o que a Tesla está fazendo com a quantidade de carro com o FSD, né, o Full Self-Driving Capability deles, coletando dado o tempo inteiro e treinando isso para que esse negócio... Eu já sou barbeiro pra caramba, não vejo a hora de não precisar mais de eu dirigir o carro. Para isso acontecer, a gente tem que resolver o problema de energia. Hoje a gente tem uma questão energética séria, mas tem gente, tem pesquisador, até tem uma história legal. O ano passado, acho que foi março, não sei se foi março ou maio, o Sam Altman veio aqui no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, teve algumas notícias aí. Ele ficou 2 dias lá no Rio. Aí chamaram algumas pessoas para ir falar com ele, eu fui uma das pessoas que foi lá ficar com ele lá de noite conversando. E uma pessoa na audiência nossa ali perguntou para ele sobre energia. A resposta dele foi muito legal. Ele falou assim, o problema de energia está resolvido já, a gente só não fez deploy dele inteiro. Assim. Então tem gente achando que as questões de energia estão muito próximas de ter uma solução muito, muito impactante num universo de tempo bem pequeno. O núcleo, energias renováveis, está mudando tudo. O jeito que a gente consome energia, o jeito que a gente armazena energia, o jeito que a gente transmite, tudo está tendo evolução e essas coisas têm efeitos compostos. Biotecnologia, neuroscience, tudo no mundo de nós aqui, né, bichos biológicos. Blockchain, eu acho que começa, né, a gente vê as tecnologias de blockchain sobrevivendo ao teste do tempo. Né, o blockchain do Bitcoin está aí, até agora esse negócio não foi hacked. As DEX sobreviveram a mega problemas no mercado inteiro e nem piscaram, diferente de outras exchanges que tiveram vários problemas. Então, o Brasil, né, pegando vanguarda aí na história do Drex, então acho que vem muita coisa por aqui. E aí algumas coisas que começam a se desenhar no horizonte, realidade estendida, space, em algum momento pode ser que quantum entre, mas essas coisas eu acho que estão um pouco mais longe. Quando a gente vê isso tudo, o que é interessante é que algumas vão acontecer juntas no mesmo espaço de tempo. Isso aqui é mais ou menos o impacto no GDP global do planeta de algumas ondas tecnológicas, né? Motor a vapor, mudança em logística, eletricidade, aqui você já tinha algumas coisas junto. Agora a gente vai ter umas 4, 5 tecnologias super impactantes acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que a gente nunca tenha visto uma mudança tão grande no jeito de fazer negócio e de viver daqui para frente. O que é legal, para fechar, último slide. IA, pesquisa que fizeram, pegando várias daquelas tecnologias e tentando mapear quais delas seriam catalisadoras de outras. Você vê que tem uma concentração grande, onde a AI é um catalisador para praticamente tudo. Então é isso, eu acho que vocês vão ver coisas muito legais aqui com o pessoal que vai apresentar. A gente vai ter um painel também aqui com gente que está investindo e desenvolvendo coisas de AI. Mas eu queria desejar boa sorte para nós todos aí nessa... A gente não tome muito capote nessa onda aqui, que a bicha é grande mesmo.